Doutor Lúcio, tudo bem, doutor Lúcio? Tudo bem? Deixa eu só subir minha câmera um pouquinho, Valéria. Professora Cristiane, lá da Bahia, falou que você está um gato. Obrigado, um abraço, Cris. Tá me ouvindo bem? Um pouquinho mais para trás, doutor Lúcio. Isso, porque você não corta sua cabeça. A doutora Daiane. Tá me ouvindo bem, Valéria? Tô te ouvindo, tá tudo tranquilo? Bom, gente, vamos dar início, né, à live de hoje. A live de hoje é sobre doenças do trabalho e benefícios previdenciários. Eu salvei, deixa eu ver se eu salvei aqui, porque é bom salvar. Para mim não aparece, não. Para mim não aparece, não. É bom salvar, porque a gente... Vou fixar o tema, que aí facilita. Outras pessoas vão entrando e já vão sabendo do tema. Como a Daiane sempre fala, gente, comecem a mandar coraçãozinhos, convidem os colegas advogados, que essa live de hoje é até o doutor Lúcio está escrevendo um artigo sobre o mesmo tema. Então vai ser uma live muito bacana, que vocês vão contribuir com o nosso conhecimento, vão aprender com a gente, nós vamos trocar uma experiência aqui muito legal. O doutor Lúcio, para quem não conhece, ele é advogado, ele atua na área previdenciária e na área trabalhista, tem especialização em direito previdenciário e atualmente ele é coordenador do IEPREV. Para algumas pessoas que não me conhecem também, que tem gente nova entrando, a Vitória, tudo bem, Vitória? Eu sou advogada também, trabalhista previdenciária, tenho especialização em direito previdenciário, sou membro consultora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Federal. Top! Da OAB Federal. E também sou coordenadora, assim como o doutor Lúcio, nós dois somos coordenadores aqui no Estado do Espírito Santo. Temos um trabalho aí para fazer. Doutor Lúcio, o ano passado, eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário. O doutor Lúcio foi membro da Comissão de Direito Previdenciário. Fizemos juntos muitas coisas boas para a sociedade, para os advogados. O que é a função da comissão, né? De Direito Previdenciário é sempre atuar ajudando os colegas advogados, a população em modo geral. E nós fizemos um trabalho forte no ano passado, até mesmo fizemos uma audiência pública que revolucionou o Estado do Espírito Santo. Então, a gente, novamente, ainda bem, doutor Lúcio, estamos juntos nessa empreitada do direito previdenciário e sendo coordenadores do IEPREV. Para iniciar, doutor Lúcio, eu gostaria de fazer uma pergunta que, para alguns, parece uma pergunta, assim, simples. Mas nós temos aqui na live advogados que já atuam no direito previdenciário há algum tempo, como a doutora Cristiane, lá na Bahia, e temos também advogados recém-formados e até estudantes também. Isso é bom porque a gente amplia, né, um pouco o assunto também, para eles começarem a entender. Então, a pergunta que eu lhe faço é sobre o que é doença profissional? O que é doença ocupacional? O que seria a doença ocupacional? E qual a correlação com o direito previdenciário? A doença ocupacional é aquela doença que ela tem uma relação com a ocupação, ou seja, com o trabalho que você exerce habitualmente. Então, a doença ocupacional, ela, inclusive pela legislação, pela Lei 8.213, que é nossa lei de benefício, o artigo 20, ele vem justamente trazendo essa separação. Ela é dividida em doença do trabalho, né? Doença do trabalho é aquela doença que você adquire devido às circunstâncias do seu trabalho, as características do trabalho, independente da sua profissão, e tem a doença profissional, que normalmente todo mundo que exerce aquela profissão vem a ter esse tipo de enfermidade. Então, a doença profissional, ela é inerente a determinadas profissões. Já a doença do trabalho, qualquer profissão que você exerça, você pode vir a ter
ou não algumas enfermidades, dependendo das características do trabalho que você exerce, das condições do local de trabalho, ergonomia, insalubridade, né, e tudo mais que vai se somando e pode gerar uma doença do trabalho. Certo. Doutora Verônica, advogada lá de Linhares, está aqui prestigiando nossa live. Doutor Lúcio. Prazer. Doutor Lúcio, a doença ocupacional, ela pode agravar mediante trabalho? Eu posso estar com uma doença profissional, como uma LER, uma bursite. Essa doença ela pode agravar se eu se eu continuar na mesma atividade? Como funciona isso? Pode. Você pode já ter uma doença, por exemplo, uma LER, e você está trabalhando, não adquiriu essa doença no local de trabalho, por exemplo, um novo emprego, mas essa doença vira a ser agravada, que a gente chama de concausa. Então, muitas vezes a empresa, inclusive, pode ser até responsabilizada devido às circunstâncias do seu trabalho. Aí você vai ter aquilo que nós falamos agora de uma doença do trabalho, não que você adquiriu no trabalho, mas que ela foi agravada devido às circunstâncias do trabalho. Então, ela pode ser agravada sim. Isso é muito importante observar. Por isso que é importante quando a pessoa está iniciando um novo emprego, o médico do trabalho que vai fazer a avaliação inicial, você vai passar pelo exame admissional, eles têm conhecimento disso tudo. Inclusive, colocar no termo, no seu laudo médico, que o empregado informou que não tinha doença alguma, ou que se tinha, ele tem que informar também para que ele tenha um tratamento diferenciado no local de trabalho. Ele não vai trabalhar com nada que venha sobrecarregar. Por exemplo, você tem uma alergia, vai sobrecarregar o pulso, uma atividade que vai pegar peso. Porque o médico precisa avisar a empresa daquela circunstância, daquela condição de saúde do empregado novo, para que ele não se submeta às circunstâncias de trabalho que venham agravar a sua doença. Então, é possível, sim, ter um agravamento, o que antes não era doença do trabalho, vir a ser não totalmente responsabilidade da empresa ou daquele trabalho exercido, mas com o que a gente chama de concausa. Vai ser dividida essa responsabilidade, tanto do empregado quanto da empresa, mas a empresa pode sim ser responsabilizada e talvez o empregado por ter se omitido com relação àquilo, se for provado lá na frente. E como funciona, doutor Lúcio? O empregado ele deve ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho? Como funciona se a doença de um trabalhador agravou mediante serviço praticado na empresa? O que esse trabalhador poderá acionar, fazer? Como seria isso? É importante, ele pode entrar sim com uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo indenização pelo agravamento da doença e tudo mais, mas é muito importante a gente caracterizar, antes disso tudo, Valéria, se essa doença vai vir ou não a ser caracterizada, que a gente chama no direito do trabalho previdenciário, de equiparada à doença, equiparada a acidente de trabalho. Se ela não for equiparada a acidente do trabalho, ela não vai trazer um prejuízo para a empresa, uma responsabilização por causa disso, vai causar uma indenização por doença ocupacional relacionada a acidente de trabalho equiparada. Isso é muito interessante, mas é possível sim, quando caracterizada a doença ocupacional, vai ser equiparada a acidente de trabalho, a responsabilidade da empresa. É possível sim que o empregado entre com um processo para poder responsabilizar a empresa com relação a isso. A empresa tem que estar muito atenta para se prevenir de qualquer incidente como esse. Eu costumo dizer, doutor Lúcio, que a empresa, quando ela faz uma boa gestão dos afastados, ela consegue diminuir um pouco esse risco, porque, como o doutor falou, o trabalhador ele pode ingressar com ação no Justiça do Trabalho. Lógico que para isso vai ser feita uma perícia médica. Se ficar constatado o nexo causal, aí sim poderá a empresa vir a ser responsabilizada. E aí também a gente tem que avaliar também a culpa da empresa, a culpa concorrente, né? Seria mais ou menos esse quadro na Justiça do Trabalho, concorda? Concordo. O que eu tenho verificado, Valéria,
Até a gente comentou sobre isso há pouco tempo. Muitas empresas pecam na hora de caracterizar a enfermidade como acidente do trabalho ou não. Porque a gente sabe que a doença profissional, doença do trabalho, né, que em geral é doença ocupacional, ela pode ser equiparada a acidente de trabalho. Mas nem toda doença profissional, nem toda doença do trabalho vai ser equiparada a acidente de trabalho. E muitas vezes o empregado ele fica doente e o que acontece? A empresa vai emitir logo uma CAT. Então, por exemplo, qualquer acidente que ocorreu na empresa, se emite uma CAT. A empresa está declarando que ela teve responsabilidade com isso ou que simplesmente ocorreu um acidente no trabalho, mesmo que não tenha sido totalmente a responsabilidade dela tão grande, mas ela está declarando o acidente de trabalho, ela está declarando que é uma doença ocupacional. E a nossa lei de benefícios, a lei de 1213, ela é muito clara ao estabelecer quando é acidente de trabalho e quando não é. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um acidente de trabalho, quando esse acidente vai ser considerado acidente de trabalho, para depois a gente ir lá e analisar a doença ocupacional, né, se ela é ou não acidente de trabalho. Porque o próprio artigo 20, ele diz assim, considera-se acidente de trabalho nos termos do artigo anterior. E o artigo anterior é o artigo que diz o que é acidente de trabalho, é o artigo 19. Se me permite, eu vou dar uma lida só rapidinho para poder explicar. Olha só, o artigo 19 ele diz assim, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Tudo bem. Né? A serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho do segurado, referido no inciso 7 do artigo 11, tudo bem. Aí que vem o que é importante para a gente. Provocando lesão corporal ou perfuração funcional, tudo bem. Tem que provocar uma lesão. Se está doente, houve uma lesão. Por exemplo, você teve um ALE por causa do seu trabalho. Doença do trabalho. Agora, provocou a lesão? Provocou. Agora, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, não basta... Isso é o artigo 19. O artigo 20 vem e diz equipara-se acidente do trabalho, a doença profissional e a doença do trabalho, de acordo com o artigo anterior, que é o 19. Então, não basta ter uma doença profissional, não basta ter uma doença no trabalho. Essa doença que você adquiriu, ainda que no trabalho, para ela ser equiparada a acidente do trabalho, ela precisa ter gerado em você, no empregado, uma perda ou uma redução da capacidade laboral. Correto. Então, se você adquiriu no trabalho uma LE, suponhamos que na mão esquerda, está com a tendinite, uma síndrome do túnel do carpo, ainda que seja uma coisa séria, mas você usa muito mais a mão direita. E pode até usar as duas, mas você consegue usar as duas e está trabalhando bem. Você não tem uma perda significativa no trabalho por estar com essa enfermidade. Então, muitas vezes, a pessoa entra num tratamento e logo o empregador vai lá e emite uma CAT, porque ela está enferma. Pode ser algo mais grave, mas tem que ter causado a lesão e tem que ter ocasionado essa redução na capacidade laborativa. Então, é um erro que muitas vezes ocorre. Tudo que acontece na empresa, qualquer tipo de acidente, ou ocorreu um acidente simples, você caiu na empresa. Eu quero processar, não deveria ter caído aqui, escorreguei. Tudo bem, você pode processar porque você escorregou e quebrou o pé. Mas você trabalha sentado no computador. Esse processo, se você quiser, ou se você ficou afastado 30 dias, 70 dias, você pode ficar afastado. Só não vai caber uma responsabilização, uma equiparação desse benefício à doença, por exemplo, acidentária. Porque não vai poder ser equiparado ao acidente do trabalho nesse momento. Porque o acidente do trabalho, ele só se concretiza
100% quando configurada a redução ou a perda da capacidade laboral. Então, ele não vai estar configurado. A empresa pode, o empregado pode entrar com processo responsabilizando a empresa? Pode, mas vai caber à empresa provar que ele ou ela, empregado, né, está exagerando, que está reclamando de algo que não lhe trouxe uma incapacidade para a função que ele exerce. Então, não vai ser equiparado a acidente de trabalho. O que a gente evita aí, muitas vezes, para a empresa, o empregado tenha a famosa estabilidade após o auxílio-doença acidentário. Então, saber diferenciar quando a doença ocupacional, ela realmente... ou profissional. Saber quando ela pode se equiparar a acidente de trabalho ou não. E isso é muito interessante. Entendi. Então, o ideal é esse entendimento da equiparação. Se é equiparado a doença ocupacional a um acidente de trabalho ou não. Aí o doutor até fixou aí o artigo, né? Eu quero registrar a presença aqui do deputado Marco Monsul, doutora Suelen está presente. É muito bom ter vocês presentes aqui, gente, porque eu e o doutor Lúcio, a gente advoga basicamente no campo dos direitos sociais, ou seja, direito trabalhista e previdenciário. Então, esse projeto é para isso, é para debater mesmo o tema trabalhista e previdenciário, suas correlações. Eu preciso que vocês façam perguntas, se vocês tiverem interesse em perguntar. Pode ficar à vontade, o doutor Lúcio está aqui para responder as nossas perguntas. Tá? E, doutor Lúcio, e aí surge uma dúvida. Por quê? A gente sabe o seguinte, como funciona a CAT? Eu tenho que emitir a CAT? Não tenho que emitir? O doutor falou um pouco. E se a empresa não emitir, cabe multa? Não cabe? Como funciona? Eu tenho que emitir a CAT sempre? Igual o doutor falou, caiu, escorregou no piso. Eu tenho que imediato informar, fazer a CAT? Posso não fazer? Ou é obrigatório? Tem multa? Como funciona isso? Pois é, a CAT, ela deve ser emitida. A CAT, é importante a gente observar que ela é uma comunicação do acidente de trabalho. Então, ela somente deve ser emitida quando você tiver a certeza de que houve o acidente de trabalho. Então, igual eu te falei, não basta ter ocorrido algum acidente, não basta ter qualquer enfermidade. Você tem que comprovar aquele acidente ou aquela enfermidade, ela tem que caracterizar a perda ou a redução da capacidade laborativa para a função habitual do empregado. Então, depois que essa enfermidade, você comprovou isso, emite a CAT. Existe a multa administrativa, sim, mas ela não deve ser aplicada, você pode recorrer, né? A empresa pode recorrer, aguardando o momento certo de emitir a CAT. Inclusive, nós temos artigos da própria lei de benefício que determinam que você pode emitir a CAT apenas quando houver a confirmação do diagnóstico. Então, se você ainda não tem o diagnóstico, o empregado sofreu um acidente, uma enfermidade no local de trabalho, ele ainda foi para o médico ou está sendo avaliado, ele ficou afastado de licença médica, atestado, ou ainda vai entrar no auxílio-doença, provavelmente, mas enquanto o diagnóstico dele não foi emitido, não há certeza, a empresa não é obrigada a emitir essa CAT. Tá? Inclusive, tem um artigo, se me permite passar para você. Não, pode falar. Cadê? Deixa eu só achar aqui. O artigo 22, ele diz, né, que a empresa deve emitir e comunicar acidente de trabalho. Olha só, a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho, né, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Agora, se você ainda não sabe
que é uma doença ocupacional ou que é um acidente realmente do trabalho, que aquela doença ocupacional vai ser equiparada a acidente de trabalho, você não precisa emitir a CAT. Então, você estaria supondo. Então, não é o correto. A gente somente deve emitir quando realmente tiver essa certeza. Existe algumas portarias do INSS, portarias do antigo Ministério do Trabalho, né? Por exemplo, tem a portaria 589 de 2014, tem uma instrução normativa do INSS 98 de 2009, tem a portaria também 5051 de 99, que dizem que deve ser emitida a CAT, mesmo que você não tenha aquela certeza, imediatamente, até mesmo em casos de suspeitas. Mas são portarias. Muitas empresas, com base nisso, com medo de sofrer uma sanção administrativa do INSS ou da fiscalização trabalhista, Ministério do Trabalho, por aí vai, acabam emitindo a CAT para qualquer coisa. E aí vem aquela implicação que eu falei lá em cima. A empresa vem a ser penalizada lá na frente. É difícil ela conseguir reverter isso depois, anular uma declaração que ela mesma fez perante o INSS. Então, por que não se deve seguir essas portarias? Porque elas são infralegais, elas estão inovando. Então, o que a gente tem que seguir é a Lei 8.213. Se a lei diz que eu somente devo emitir a CAT quando ocorrer acidente no trabalho, eu não posso ficar emitindo a CAT a qualquer coisa. E não sou obrigado a seguir essas portarias porque elas não podem inovar, ou seja, elas não podem trazer algo diferente do que a própria lei já instituiu. Correto. E interessante também observar, por exemplo, a CLT, para aqueles que justificam a CLT nesses casos, o artigo 169 da CLT, ele diz assim: será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita. Só que a CAT aqui, para ser emitida, ela também deve ser observada a mesma coisa que nós falamos acima. Esse artigo da CLT, ele foi introduzido na CLT por uma lei ordinária anterior à Lei 8.213 de 91. Então, teoricamente, ele não está valendo, não está em vigor. Ele foi tacitamente revogado pela Lei 8.213. Aqueles que entendem que poderia ainda estar em vigor esse artigo, que determina a emissão da CAT, mesmo quando houver suspeita, a gente pode interpretar de uma outra forma. Esse artigo, ele está numa parte da CLT, eu vou só ler para você também mais um pedaço aqui. Ele está onde você diz assim, que é das medidas preventivas de medicina do trabalho, que é o capítulo da CLT que fala sobre as medidas preventivas de medicina do trabalho, e o capítulo 5 da segurança e medicina do trabalho. O título e o capítulo. O capítulo fala da segurança e medicina do trabalho. Ou seja, quem ainda assim achar que esse artigo é válido, que deve emitir a CAT, há um outro entendimento que a gente pode justificar o seguinte: somente o médico do trabalho, porque esse artigo está no capítulo que fala da medicina e segurança do trabalho, somente o médico do trabalho poderia atestar ou emitir uma CAT informando suspeita. E ele iria justificar, com termos médicos, termos técnicos da medicina, por que ele entende que ali há essa suspeita. Então, definitivamente, a gente não deve emitir uma CAT sem que haja comprovação de que aquela doença realmente pode ser equiparada a acidente de trabalho, que para isso ela tem que ter gerado uma lesão e que essa lesão esteja incapacitando o empregado para o exercício da sua atividade habitual. Muito boa explicação. Quero registrar a presença aqui da doutora Helena, coordenadora do EPREV. Que honra! Ela está aqui prestigiando a gente. Um abraço, Helena. A doutora Helena é uma pessoa assim, maravilhosa, está sempre aí no combate aí dos direitos sociais. Quanto curso lá em São Paulo para Helena? Ela domina São Paulo.
O Lúcio também, no final da live, tá? Vocês ficando aqui no final da live, o Dr. Lúcio vai explicar um sorteio, que ele é coordenador, assim como eu também sou coordenadora, nós dois a gente está fazendo um trabalho belíssimo aqui no Estado do Espírito Santo, contamos com a presença de vocês também, nos eventos que estão acontecendo do EPREV. E o Dr. Lúcio, no final da live, ele vai discorrer para vocês um evento maravilhoso, vocês vão assim, aprender bastante coisa mesmo do direito previdenciário inovado aí. E o Dr. Lúcio, no final da live, vai contar um pouco como vai funcionar esse sorteio. Regisa para Valéria, Oi, pode falar, Dr. Lúcio. eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo que está subindo aí, mas quero mandar um abraço também para a doutora Soraya Fardim, que acabou de aparecer. Isso. Soraya aí, sempre prestigiando. A doutora Soraya é membro da Comissão de Direito Previdenciário Estadual da OAB. Também. Trabalhou com a gente, né, Lúcio, na nossa gestão. Trabalhou com a gente. Como eu falei no início, eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário Estadual. Dr. Lúcio foi membro da comissão. Atualmente ele não é mais membro, ele está com outras tarefas e não teve como continuar devido a gente estar sempre fazendo algumas coisas que tomam nosso tempo, né? Mas o Dr. Lúcio está sempre combatendo aí o direito previdenciário, discorrendo, e estamos juntos de novo e vamos ficar sempre aí no direito previdenciário, Dr. Lúcio. Tomara. Dr. Hélio Mário Arruda, ex-presidente do nosso tribunal, TRT, 17ª região aqui no estado, também está presente. É muita responsabilidade nossa, né? Muita responsabilidade. Puxa! Muita responsabilidade. E o Dr. Hélio vai estar na próxima live do projeto. Nós vamos debater o assunto sobre a gestante, o contrato de trabalho e os reflexos no direito previdenciário. Obrigada, Soraya, por estar presente. Obrigada pelo parabéns. E vocês podem fazer pergunta, tá? Fazem perguntas aí, que a gente vai, à medida possível, a gente vai tentando aqui, acompanhando os comentários, que são muito, doutor Lúcio. E a gente... o que não der tempo, o que não der tempo pode me mandar para o direct também. Isso. Eu vou ter um prazer de responder depois. Vai ser muito bom. Verdade. Tá? Agora... O doutor Alejandro, acho que é Alejandro mesmo, né? Alejandro, é o Alexandre. Tá dando aí, parabéns. Obrigada. Alexandre é um grande amigo, quente amigo também. Tá, gente? Um abraço, Alexandre. Muito bom. Então, doutor Lúcio, como a gente sabe que o direito previdenciário e o direito trabalhista está sempre andando lado a lado, eu queria que o doutor explicasse sobre quais benefícios que tem correlação. Quais os benefícios previdenciários que a gente correlaciona à justiça do trabalho? Um auxílio acidente, por exemplo. O auxílio... Pode falar, doutor Lúcio. Os benefícios os benefícios que estão atrelados, no caso de doenças ocupacionais, não dá para a gente falar de todos aqui, né, Valéria? Sim. Todos os benefícios da Previdência, mas nós separamos aqui para falar sobre das doenças ocupacionais. Então, seria, como consequência, um benefício de auxílio-doença acidentário, reconhecendo, posteriormente, que ele tem relação com acidente, ou que pode ser equiparada, essa doença pode ser equiparada a acidente de trabalho. É sempre bom dar essa ênfase, porque as pessoas confundem, né? Doença acidentária, mas é quando você consegue equiparar essa doença sofrida, igual eu já expliquei, com acidente de trabalho. A aposentadoria por invalidez, só lembrando que o auxílio-doença tem uma nova nomenclatura agora, que é benefício por incapacidade temporária, né? E a aposentadoria por invalidez agora é o benefício por incapacidade permanente, insuscetível de reabilitação. Uhum. Então, vem posteriormente a questão do auxílio acidente, que você citou também. É importante observar que nos dois primeiros, não há carência, nem no auxílio acidente também não há carência, mas os dois primeiros eles são concedidos desde que confirmada, no caso, o auxílio acidente, no auxílio doença, a incapacidade temporária para aquela atividade, e no caso da aposentadoria por invalidez, a capacidade permanente. Já o auxílio acidente, ele vai ser caracterizado e concedido sempre que houver uma sequela. Então, você pode ficar doente, por exemplo, ficou de auxílio doença,
acidentário, voltou, e quando você voltou, teve alta previdenciária desse auxílio-doença, você permaneceu com uma sequela, ainda que seja mínima essa sequela. A lei não diz que tem que ser algo grave, uma grande dificuldade. Basta ter uma lesão mínima. Se você tiver que fazer o maior esforço do que você fazia antes, você tem direito ao auxílio-acidente, que hoje ele equivale a 50% do que você receberia se aposentasse por invalidez. Né? Então, uma dúvida que é muito corriqueira é se eu preciso ter ficado de auxílio-doença antes, preciso ter ficado de auxílio-doença acidentário antes de poder receber o auxílio-acidente? Não. Você basta comprovar que teve uma enfermidade, no caso, a gente tem quem fala sobre doenças ocupacionais, basta comprovar que houve essa enfermidade e que você ficou com essa lesão. Muitas vezes a pessoa ficou doente, está com uma doença ocupacional, mas ela não necessita ficar afastada por mais de 15 dias do trabalho. Então, não tem lógica o que muita gente pensa que se ele não ficou afastado, se ele não ficou com o auxílio-doença, ele não tem direito ao auxílio-acidente, porque não teve a alta e a partir daí não teve o auxílio-acidente concedido. Pelo contrário, basta comprovar que você recebeu, você adquiriu essa enfermidade e solicitar o auxílio-acidente. Muitas vezes é necessário entrar judicialmente para comprovar que é uma doença ocupacional ou que essa lesão que você tem, esse maior esforço, ele é oriundo de uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, por exemplo. É verdade, né, doutor Lúcio, porque tem essa dúvida, né? Eu procuro muito, eu vejo muitos clientes, muitos segurados, dizendo, doutora, eu não fiquei no auxílio-doença, então nem tentei meu auxílio-acidente, eu fiquei com uma lesão, né, que me impossibilita de trabalhar, mas, no entanto, como eu achava que eu não tinha direito ao benefício previdenciário, como eu nem ingressei, na verdade, nem fiz pedido ao INSS de auxílio-doença, porque o acidente não me deixou. Eu fiquei internado, tive uma lesão, mas fiquei internado e fui liberado logo. Então, eu não fiquei 15 dias encostado, não fiquei um mês encostado. Então, eu não solicitei ao INSS o meu auxílio-acidente. E aí foi bom o doutor lembrar disso, porque mesmo que não tenha recebido o auxílio-acidente administrativamente, o segurado que sofreu um acidente, e também tem de qualquer natureza, né, doutor Lúcio, que sofreu um acidente e ficou lesionado, ele pode pleitear o auxílio-acidente, mesmo que não tenha recebido o auxílio-doença. Muitas vezes, o que vai acontecer? Ele vai ingressar na seara administrativa, né, que é requisito, né, que apesar de que o auxílio-acidente não tem esse requisito, mas se ele ingressar administrativamente, ele vai ser negado e poderá ingressar depois com ação previdenciária. Porque nesse caso, né, doutor Lúcio, ele não ficou os 15 dias, ele não recebeu o benefício previdenciário. Isso. Porque o auxílio-acidente, ele é automático. O INSS dá automático à pessoa. Mas como você vai dar automático, sendo que a pessoa nem ingressou com o pedido, nem está recebendo auxílio-doença? Pois né, é. Lúcio? É interessante observar que não basta ter a lesão. Ele tem que ficar com uma sequela. Né? Ele vai precisar exercer o maior esforço para as atividades que antes ele realizava de uma forma mais simples, normal. Então, tem que haver essa sequela para ser caracterizada a obtenção do acidente de trabalho. Do auxílio-acidente. Tá? Tem que ter essa sequela. E é interessante observar também que quando ele não requereu administrativamente, ou quando ele não ficou com benefício, ele não ficou em benefício do auxílio-doença, ele terá o início do auxílio-acidente a partir do momento que ele requerer. Agora, se ele ficou de auxílio-doença e teve a alta, foi verificada a sequela, mas o INSS não determinou a implantação do auxílio-acidente de imediato, quando lá na frente ele vier a recorrer, ainda que judicialmente, ele vai ter direito ao auxílio-acidente desde o momento da alta administrativa pelo INSS. Por quê?
Na maioria das vezes, principalmente agora que a gente está tendo pente fino do INSS, o benefício ele é concedido já com prazo determinado, que se não tiver o prazo vai ser por 4 meses, de acordo com a lei, e ele vai pedir a prorrogação. Pediu a prorrogação, aquele trâmite a gente já sabe, vai ser marcada uma nova perícia administrativa. Uhum. Se nessa perícia administrativa não for já determinado, ó, tem uma sequela, Valéria, sua imagem saiu. Verdade. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver. Voltei. Não, voltei ainda não. Calma aí. Nossa, por que tá assim? Aí. Não muda. Mas então, o que eu estava dizendo, na perícia administrativa, o médico perito do INSS vai verificar se esse segurado está com alguma sequela ou não. É a obrigação dele. Então, muitas vezes ele diz, você pode voltar a trabalhar. Mas mesmo verificando a sequela, o que ele faz? Apenas emite a alta, o empregado volta ao trabalho, mas o INSS não determinou a implantação do auxílio acidente. Então, mesmo que já tenha passado bastante tempo, que foi reparar isso, que ele está com a lesão, que ele está com uma sequela, que o atrapalha de exercer as atividades da mesma forma que ele exercia antes, ele pode requerer o auxílio acidente, que terá sua data de início lá na alta previdenciária, no dia seguinte ao dia da alta. Perfeito. Tem uma pergunta, mas antes eu vou registrar a presença aqui da professora Rose Vidal. Rose Vidal é minha professora de oratória, está sempre aí me acompanhando e vendo se a aluna aprendeu direitinho. Mas eu ainda estou aprendendo cada dia mais, a gente sempre aprende, né? E ela tem curso intermediário, iniciante. Eu fiz o curso e continuo ainda tendo que aprender, porque a gente tem que aprender sempre na vida, né? A gente não para nunca. Pode passar uns cursos para a gente sortear também. A gente não para nunca, a gente tem sempre estar estudando. É igual direito previdenciário. A gente estuda sempre. Doutor Lúcio, tem uma pergunta da Paty. Ela perguntou sobre a emissão da CAT. Se o sindicato continua podendo emitir, como está funcionando isso? Ou só a empresa que emite? Quem são as pessoas que podem emitir a CAT? Não, o sindicato pode emitir. O próprio empregado pode emitir a CAT. O médico que atendeu o empregado no PA ou na própria clínica da empresa, e o médico pode emitir a CAT. Só que a empresa é que tem a obrigação, por lei, de emitir no prazo legal. Correto. Ela que vai ser multada. Agora, outras pessoas continuam podendo emitir. Tá? Claro que vai ser passível de uma ação, de um recurso administrativo ou de uma ação declaratória para poder anular aquela declaratória anulatória, né, para anular aquela CAT, dizer que não houve o acidente de trabalho que está sendo alegado. Agora, a empresa tem a obrigação de emitir naqueles casos que nós falamos. Só que qualquer pessoa pode emitir posteriormente. Muitas vezes a empresa não emite, ou porque ela entendeu que não houve a caracterização do acidente, ou não houve a caracterização de uma doença equiparada a acidente de trabalho, ou para poder se livrar realmente de uma futura estabilidade do empregado, para poder se livrar lá na frente de uma ação indenizatória, porque é uma declaração, uma confissão, praticamente. Sim. A empresa tem o próprio empregado continua podendo, médico e etc. É aí que a gente entra naquela conversa que a gente sempre fala da espécie do benefício, né? A espécie é 31 e a espécie é 91. Verdade. Às vezes, o cliente até procura o advogado previdenciarista e fala, doutor, eu quero reverter esse benefício, eu quero transformar esse benefício, porque na realidade a empresa fez colocou E31, o INSS, eu estou recebendo a espécie E31, mas na verdade eu sofri um acidente de trabalho. Como se procede essa ação? É uma ação de conversão? Aonde tramita? Como funciona? É muito, muito comum a gente ouvir isso, né? Tem cliente que já chega, estou afastado, né? Que o cliente sempre fala afastado.
O afastado de auxílio-doença já tem estabilidade? Já pergunta logo isso. Isso. Mas o empregado, ele vai entrar no auxílio-doença, muitas vezes, é o que é o mais comum, ele vai direto para a auxílio-doença previdenciária. Como eu falei, a empresa, normalmente, ela resiste para poder emitir a CAT. Ela não emite, mas ela inclusive, agenda a perícia médica, vai ao médico do trabalho, consegue atestado de mais de 15 dias, está ali 30, 60 dias de afastamento, mas ela ajuda no agendamento, nos requerimentos para o auxílio-doença, mas não informa nada com relação a isso. Então, muitas vezes, ele tem direito, sim, ao auxílio que seja declarado auxílio-doença acidentário e não é, de imediato, registrado no INSS como acidentário. Então, o próprio empregado ele pode requerer administrativamente a conversão desse benefício em auxílio doença acidentário, mas muitas vezes, principalmente se ele estiver desamparado, sem advogado, né, Valéria? É muito difícil o empregado saber que isso ocorreu, saber que existe essa diferença entre um benefício e outro. E aí eles perguntam para a gente, tem estabilidade? E no caso tem que explicar. Por enquanto você não tem estabilidade, porque seu auxílio-doença não é acidentário. Ele vai ter estabilidade se o auxílio-doença for acidentário e após a alta, ele vai ter a estabilidade por 12 meses. Mas é possível entrar com recurso administrativo, comprovando que houve sim um acidente, ele pode juntar documentos, ou comprovando laudos médicos, requerendo até uma nova perícia, justamente só para comprovar que aquela doença é uma doença equiparada a acidente de trabalho, ou que o acidente é um acidente de trabalho, e aí vai ter o benefício dele, o código, como você citou, mudado para 91. Mas as duas situações podem ocorrer. Também pode ser que ele esteja lá como acidente do trabalho, benefício 91, e seja como auxílio-doença por acidente de trabalho, e a empresa não concorda. Então, a empresa muitas vezes emitiu a CAT erroneamente e vai ter que entrar com processo administrativo para poder reverter isso. É muito interessante que, desde o processo administrativo no auxílio-doença, a empresa já recorra para poder ela participar junto com o empregado, ainda que como terceiro interessado no auxílio-doença, para que esse auxílio-doença ele seja concedido como auxílio-doença previdenciário, porque ela se livra de ter um agravamento nos tributos que ela paga, não vai dar tempo de a gente entrar aqui nos detalhes, né? As alíquotas PAP, STAT, mas existem tributos que a empresa paga e que vai aumentando, as alíquotas vão aumentando de acordo com o número de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais que ela tem dentro da sua empresa. Então, ela entra com processo administrativo junto com o empregado, ainda que como terceiro interessado, ou ela entra com um recurso também, que é possível, para reverter se isso for caracterizado acidente de trabalho ou não. Se perder no administrativo, no INSS, ela pode entrar com um processo judicial também para conseguir essa reversão. Então, em todo caso, existe muita disputa entre o empregado que ele quer ter a estabilidade e a empresa que ela não quer que o empregado tenha essa estabilidade. É muito interessante a gente saber analisar os dois lados. Verdade. E foi bom que eu estou preocupado com o nosso horário, Valéria. A gente não tem muito tempo, né? Mas foi bom que o doutor falou sobre 10 minutinhos. Foi bom que o doutor falou sobre o SAT, porque a gente tem aquela visão assim. A empresa precisa, né, doutor Lúcio, começar a fazer gestão dos afastados, acompanhar seus empregados, verificar isso. E vocês, advogados que estão aqui assistindo, eu vou dar uma dica para vocês. Porque hoje terá uma live com a nossa vice-presidente, a Paula, né, Lúcio? E a coordenadora também vai fazer hoje a live às 20 horas ou 21 horas, Lúcio? Tem que 20 horas. 20 horas, né? Vou confirmar que é 20 horas. 20 horas, né? Eu vou deixar no meu story a arte para vocês acompanharem. Porque o doutor Lúcio falou do SAT, do FAT, e as empresas não têm noção, às vezes, do que o acidente de trabalho representa para ela, para a empresa.
o que pode acrescentar de tributo na empresa. E tem algumas empresas que até perdem contratos internacionais, tendo em vista que ela teve muito acidente de trabalho. E às vezes... Verdade. Licitações. Indenizações também. E às vezes nessa mudança do E31 por E91, se a empresa não entra, igual o doutor Lúcio falou, como terceiro interessado, essa modificação da espécie poderá ser feita e aí vai contabilizar mais um acidente da empresa. Aí o SAT, o FAT, o doutor Lúcio não vai falar porque não tem tempo, deixa para a próxima live. Mas hoje tem... Mas a gente pode marcar um outro horário para falar sobre isso. Verdade. Vai ter uma live aí às 20 horas hoje, que a gente vai divulgar do IEPREV, e vocês assistam, que vai ser sobre a advocacia empresarial. Doutor Lúcio, nós estamos indo para o encerramento, porque a gente não tem mais tempo, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, os advogados, os estudantes, algumas pessoas que não são da área também estavam assistindo, a Andresa, a Victória e demais. Não tem como a gente mencionar todos, mas se sintam prestigiados aqui, porque vocês realmente ficaram com a gente. Obrigada mesmo, vocês. E, doutor Lúcio, eu vou te dar a palavra. Nós temos 9 minutos para acabar. Eu gostaria que o doutor falasse do sorteio que vai ter e dos eventos que nós teremos aí do EPREV. Ótimo. Então, foi bom você ter falado do direito empresarial, que além da live que a gente vai ter hoje com a nossa vice-presidente, Ana Paula, nós teremos uma pós-graduação, né, que começa agora em agosto, de Direito Previdenciário, Empresarial e Compliance, pelo IEPREV. Vai ser uma pós-graduação imperdível e, inclusive, já vou aproveitar e anunciar que eu vou ter uma live com o Rafael, o doutor Rafael, que é o nosso coordenador dessa pós, um dos coordenadores, dia 1º de julho, tá? Falando sobre direito empresarial previdenciário também. Vai ser uma honra participar com ele dessa live, né? Claro que o entrevistado vai ser ele, eu vou poder participar junto, vai ser uma honra recebê-lo aqui no meu Instagram. E o IEPREV está lançando diversos cursos, agora no começo de julho, e um por semana, são cursos a R$ 89,00, e nós vamos fazer alguns sorteios sobre esses cursos. Eu postei no meu Stories, vou falar rápido porque pode não dar tempo, eu postei no meu Stories uma chamada do curso do professor Jesus Najib, tá? Eu só gostaria do seguinte, para ganhar esse curso, eu vou estar fazendo sorteio. Vai lá no meu Stories, quem tiver interesse, manda a mensagem no Stories do curso do professor Jesus Najib e manda para mim uma mensagem. Você quer participar do sorteio? Até amanhã de manhã, eu vou estar durante o dia eu vou estar recebendo todas as mensagens. Até amanhã de manhã, eu vou anunciar o sorteio de quem ganhou esse curso do professor Jesus Najib. Se você não puder, você pode escolher depois qualquer outro curso no mesmo valor do IEPREV para poder participar. Entra no ieprev.com.br, que lá tem diversos cursos que o IEPREV está lançando durante mês de julho, agosto, um por semana. E nós vamos ter também um evento no dia 19 de julho agora, também grande, com os presidentes do IEPREV, toda a diretoria. Acessa também o site, que vai ser... Esse evento é gratuito, tá? E vai ser muito bom. Tá? Eu agradeço a oportunidade, Valéria, a presença de todos. Foi uma honra e pode contar sempre comigo também. A gente está junto, que aparecer aí, tá? Se precisar chamar, lá a gente pode contar comigo. Então, gente, fique ligado aí. Acesse o Instagram do Dr. Lúcio. Participe desse sorteio. Eu e o Dr. Lúcio, nós somos coordenadores do EPREV aqui no estado. Nós estamos sempre divulgando as novidades aí no nosso Instagram. Fique por dentro, não perca não, porque esse evento dos diretores e dos presidentes do EPREV vai ser um evento gratuito, um evento com professores renomados do direito previdenciário. Então, assim, não perca esse curso. Vamos estudar, porque previdenciário
previdenciário. Quem não estuda não consegue acompanhar, não consegue realmente advogar. E eu falo isso com toda certeza, porque o advogado que pensa que previdenciário é somente 2 legislações está enganado. É estudo, estudo e mais estudos. Nós tivemos aí só na pandemia trocentos MPs no direito previdenciário. E quem não leu, está perdendo. Tem que estudar. É todo dia, né, doutor Lúcio? Encerrando, todo doutor dia, Lúcio. Todo dia, né? Todo dia. Alteração legal, aí vamos portaria diferente. Né? Vamos É aproveitar. muita coisa. Vamos aproveitar, já que o EPREV está possibilitando aí o conhecimento gratuito, vamos aproveitar e vamos acessar no dia 19 de junho esse é o webinário, né, doutor Luciano? É o webinário com a diretoria do EPREV e grandes nomes que julgam os nossos processos administrativos, né? Nós tivemos um webinário fantástico com o presidente do INSS, o presidente do Conselho de Recursos, com o procurador-chefe da Procuradoria Nacional do INSS. Então, foi fantástico. E agora, dia 19 de junho, nós teremos outro evento. Eu vou estar postando no meu stories também e no meu feed. Qualquer dúvida, pode acessar lá para saber. E não deixa de mandar uma mensagem no direct para poder participar do sorteio do curso de EPREV. Correto. Tchau para vocês. Quem puder, faça um clique, meu e do doutor Lúcio, e marca a gente no Instagram. Lúcio faz pose de foto. Alguém vai tirar uma foto nossa e vai marcar a gente para mandar pra gente, pra gente repostar. Show! Um abraço, Valéria. Até mais, tchau, tchau. Tchau.